Olá gente, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos passar a lição dos jovens e dos adultos novamente e os títulos mudam um pouco, mas os assuntos se encaixam no final das contas. O perigo de cair é o título da lição de hoje e impossível renová-los é o título da lição dos adultos, tá? E a dos jovens é o perigo de cair, ok? Então, tá ok. Tá tudo certinho. Então, uma pessoa deixou nos comentários ontem que o áudio não tá legal. Eu não posso falar alto, são 4 e pouco agora da manhã, 5 horas eu acho. Que hoje eu acordei 4h30. Então, eu não sei como eu vou fazer para corrigir isso. Talvez eu vou ter que mudar de local, tá ok? Então vamos ver. Ter sido iluminado significa ter experimentado. A gente viu isso ontem, né? Em Hebreus capítulo 4, no capítulo 6, verso 4 e 5. Ter sido iluminado significa ter experimentado uma verdadeira conversão. Em Hebreus capítulo 10, verso 32. O que ela promove? Ela promove a libertação do pecado. Em Efésios capítulo 5, verso 11. E da ignorância espiritual. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 4 e 5. Então, a forma verbal dessa iluminação, ela é um ato do Pai realizado por meio de Jesus Cristo, que é o resplendor da glória de Deus, tá bom? Em Hebreus capítulo 1, verso 3, isso. Aqueles que provaram o Espírito Santo experimentaram a graça de Deus, que inclui fazer a vontade do Pai. Tá bom? E o que é experimentar a bondade da palavra de Deus, que está lá em Hebreus capítulo 5, no capítulo 6, verso 5. É experimentar pessoalmente a verdade do Evangelho, que está em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 2 e 3. Os poderes do mundo vindouro se refere aos milagres que Deus fará pelo seu povo. Quais são esses milagres que Deus fará no futuro? A ressurreição, a transformação do nosso corpo e a vida eterna, tá bom? Acima de tudo, a vida eterna. Entretanto, os cristãos devem começar isso quando? Né? Experimentar essas coisas desde quando? Desde agora, tá bom? Esses milagres, a gente tem que começar a saborear eles desde agora, por meio da ressurreição espiritual. Colossenses capítulo 2, verso 12 e 13. A gente precisa ter a mente renovada. Romanos capítulo 12, verso 2. E a esperança da vida eterna em Cristo. João 5, capítulo 24. Claro que a gente vai entender que isso não é tão fácil assim, mas porque o modo de enxergar as coisas é o que faz a gente cair, tá bom? Por isso o perigo de cair. Então, como que funciona isso? Aí Paulo alertou o povo através da história de Moisés, né, do povo lá que caiu em tentação de adorar outros deuses, assim bem como aconteceu no período de Jeremias, no período ali de Ezequiel, que foi basicamente o mesmo período, e eles alertaram o povo. Eu tô olhando para cá, né, que eu tô olhando para a tela, para ver, para eu conversar comigo mesmo, mas a câmera tá aqui. Então, todos os profetas que vinham para alertar o povo do mal que eles estavam cometendo a Deus e que eles deveriam se corrigir a tempo para que eles pudessem receber a salvação. Isso já deixa um exemplo aqui pra gente, que é a respeito de que Deus, enquanto a gente está ali com Deus, mesmo que a gente se afaste um pouco, mas ainda tem o temor a Deus, né? Ainda há esperança para a gente ser salvo em Cristo Jesus. Mas é claro que isso não vai garantir, né? Você meio que fica ali afastado, depois volta afastado. Isso não garante a sua salvação, mas há a esperança de que você aceite verdadeiramente essa conversão. Como que funciona, né? A gente se põe em perigo, que é um detalhezinho que eu esqueci de falar aqui, se a gente ficar nessa situação, tá bom? Então vamos lá. Paulo destacou lá em Hebreus no capítulo 6, verso 6, que esse tipo de atitude é o mesmo que crucificar a Cristo novamente.
Claro que essa expressão ela é figurativa, a gente vê isso na lição dos adultos. Mas essa metáfora, tá, aqui também fala, é uma metáfora que tenta descrever algo que acontece em relação entre Jesus e o cristão. Quando essa aliança ela é quebrada, esse relacionamento ele é quebrado, é como se fosse meio que trair uma pessoa, entende? Quando você está ali namorando ou está casado com uma pessoa e essa pessoa te trai, é a mesma coisa, tá bom? Você deixa essa pessoa de lado para se envolver com outra. Então, o Evangelho, ele desafia a pessoa, a soberania e a autodeterminação do indivíduo no nível mais profundo. E a gente concorda com isso, eu tenho certeza. Muitos passam pela mesma dificuldade. A gente tem que crucificar o nosso eu para que Jesus possa ser exaltado. E não tem como experimentar essa verdadeira conversão se a gente não se envolver com Cristo. Se a gente não negar o nosso eu, no caso, é experimentar a morte, né? Aqui Totó está falando sobre isso. É experimentar a morte da nossa velha natureza, do nosso velho homem. Se a gente não experimentar essa morte e fazer com que o nosso eu morra para que Cristo seja exaltado, é impossível receber a glória que vem do Pai. Não é o áudio que está falhando, é minha voz mesmo. Porque ontem eu falei pra caramba, né? Na verdade, a alimentação que eu tive no final do dia não foi adequada para o dia seguinte. Mas enfim. E a carne com as suas paixões e desejos. Tá bom, vamos lá. A gente precisa crucificar o mundo, a nossa velha natureza, o nosso velho homem e a carne com as suas paixões e os seus desejos, que é uma das coisas mais difíceis para o ser humano que já entrou no pecado. Cristo não experimentou essa coisa de superar esses pecados porque ele não entrou em pecado, entendeu? Então ele não precisou superar essas depravações, diferente da gente que já entrou em pecado e entrou ainda mais do que deveria, e aí a gente tem que fazer um esforço ainda maior para superar. Não é impossível, tá bom? E a melhor forma de você superar esses pecados é estando bem juntinho de Cristo, pensando nas coisas deles, buscando as coisas do reino dos céus e pensando no reino dos céus o tempo inteiro e não se apegando às coisas deste mundo e não permitindo que as pessoas façam com que você deixe Deus para fazer as coisas do mundo. Cristo passou por isso, né? Ele, nos Desejar de Todas as Nações, no capítulo 9, que eu falei ontem, eu até fiz a gravação lendo esse capítulo para que vocês pudessem se sentir impulsionado, se sentir tocado a ler esse capítulo, se não, ouvir o áudio, tá bom? Da leitura que eu fiz, ou até mesmo procurar no YouTube que tem outra leitura melhor do que a que eu fiz, porque eu tinha tempo para fazer essa gravação. Mas enfim, seguindo em frente, né? Jesus, ele não experimentou isso, tá bom? Graças a Deus, né? Se tivesse que passar por isso, já era a nossa salvação. Então ele foi massacrado, foi humilhado, ainda quando criança, porque ele tinha que aceitar as tradições dos homens, porque isso estava acima das coisas de Deus, mas Jesus só andava segundo a palavra de Deus, e quando as pessoas os repreendiam, ele não respondia com palavras diretas, muito raramente ele respondia com palavras fortes, né? Ele sempre respondia utilizando a palavra de Deus. Por isso, gravar a palavra de Deus e mostrar para a pessoa aonde que está fundamentada a sua atitude é a melhor solução. E aí a gente sabe que quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente suscita ira nos corações das pessoas, que na verdade são Satanás e seus anjos que estão por trás ali, fazendo com que as pessoas sintam ódio e queira destruir o que você está fazendo, tá bom? O que você decidiu fazer, que é matar a sua carne, as suas paixões e seus desejos, a sua velha natureza, o velho homem, tá bom? Então, a luta entre Jesus e o seu eu, ela ocorre
diariamente. E aí é onde que entra o Romanos, né? No capítulo 8, versos 7 e 8, e Gálatas, capítulo 5, verso 17, que é uma luta entre Jesus e o eu, e essa luta, ela é até a sua morte, ou até a volta de Cristo, tá? Então, vamos seguir em frente. É uma batalha difícil que não se ganha de uma vez, ou seja, não é de uma hora para outra que isso vai acontecer, que você vai simplesmente receber o evangelho, vamos batizar, faz o estudo, se batiza e de repente, plim, você está purificado, você agora é santo, né? Isso não existe. Diariamente você precisa passar por esse processo de escolha e matar esse velho homem. Quanto mais você pratica alguma coisa, mais fácil vai ser você fazer aquilo novamente. Então, se você se dedica às coisas de Deus e faz as coisas de Deus e procura pensar nas coisas de Deus, no início vai ser um pouco difícil, é como um trabalho, né? Ou fazer exercício físico, no início é sempre um pouco difícil, fica todo dolorido, mas depois que você entra em forma, você consegue fazer os exercícios de boa. Eu não sei se alguém aqui já ficou em forma, né? Mas eu já fui atleta, já fiquei em forma e eu sei o que é você fazer um monte de esforço e não sentir praticamente nada. Você só sentir apenas uma lesão ou algo do tipo assim, porque fez esforço demais. Ou ficar passando mal depois, né? Porque fez esforço demais. Mas na hora que tá fazendo não sente nada. É impressionante. Vamos lá. Então, no entanto, Hebreus capítulo 6 não se refere ao cristão. Às vezes a gente cai, né? Mesmo a gente lutando ali, às vezes a gente sabe que a velha natureza se sobrepõe à natureza de Cristo e aí a gente acaba caindo. Mas aqui está dizendo que essa passagem de Hebreus capítulo 6 não se refere ao cristão que às vezes falha na batalha contra a velha natureza. Em vez disso, refere-se à pessoa que depois de ter experimentado a verdadeira salvação e tudo o que ela significa, Hebreus capítulo 6, verso 4 e 5, decide que Jesus é uma ameaça ao tipo de vida que deseja ter e destrói seu relacionamento com ele. Olha só. Ou seja, enquanto a pessoa não escolher totalmente se afastar de Cristo, ainda haverá esperança de salvação. Aqui esse ameaça ao tipo, a gente vai ler isso no dos adultos também, porque agora eu vou trocar para dos adultos, agora eu vou pegar dos adultos. Tá ok? Jesus é uma ameaça ao tipo, ou seja, quando Jesus estava diante dos seus irmãos, diante dos rabinos, diante de todas aquelas situações, ele não seguia as tradições dos homens, e ele era perfeito em vida, sabe? Um testemunho real ali diante dos olhos de todas as pessoas. E aí, as pessoas que não queriam se sentir mal perto dele por causa do testemunho que ele dava da vida imaculada que ele tinha, elas buscavam não estar próximo dele, entende? E as pessoas que estavam próximas dele gostavam do que ele falava, gostavam do que ele fazia, mas os repreendia porque ele era rígido demais, digamos assim, porque ele não se envolvia nas coisas mais que eles faziam, nas atitudes proibidas. Ele não se envolvia, e toda vez que a pessoa o questionava, ele apresentava a palavra de Deus, justificando assim as suas atitudes. E diante dos rabinos que queriam apresentar a Jesus a tradição do homem, queria que Jesus ficasse submisso, pois era uma criança, mas Jesus justificava suas atitudes utilizando a palavra de Deus e apresentando a eles a verdadeira doutrina, a verdadeira posição como cristão. E aí ele foi a glória de Deus aqui na terra mesmo, desde criança ele enfrentou todas essas coisas. Bom, eu nem sei por que eu enfatizei isso, mas tudo bem, vamos seguir na frente. Aqui, na lição dos adultos, o título é Impossível Renová-los, ele até utiliza aqui o texto grego que enfatiza a palavra impossível. Aí a gente fica impossível por causa que ele está falando do quê?
É porque no capítulo 6 de Hebreus, no versículo 6, ele utiliza uma passagem que nos faz pensar sobre isso. É impossível para Deus restaurar. Para Deus é impossível, nada é impossível para Deus, né? Restaurar aqueles que caíram, pois de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Ou seja, aqui não é que seja impossível para Deus. Se ele quiser renovar, ele renova, tá? Mas ele permite a pessoa ter a sua escolha. A pessoa escolheu ficar longe dele, tá? Então ele não pode renovar, essa pessoa não pode tomar a frente disso, porque a pessoa escolheu estar longe de Cristo. Isso é crucificar a Cristo novamente, porque ele veio para te salvar, te tirar do mundo do pecado, te tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Paulo enfatizou que não há outro meio de salvação exceto por Cristo. Não há. Em Atos capítulo 4, verso 12, é essa afirmação. A salvação por qualquer outro meio é tão impossível quanto que Deus minta. Hebreus capítulo 6, verso 18, ou agradar a Deus sem fé. Tentar agradar a Deus sem fé é impossível, tá bom? Hebreus capítulo 11, verso 6. É esse detalhe de impossível que ele estava querendo mostrar pra gente. É impossível você se salvar sem Cristo e é impossível você agradar a Deus sem a fé, tá bom? Então, crucificar novamente o Filho de Deus é uma expressão figurativa que busca descrever algo que acontece na relação pessoal entre Jesus e o crente. A gente já falou sobre isso, então vamos seguindo. Quando os líderes religiosos, aqui está falando, né, sobre os líderes religiosos, queriam crucificar Jesus, o intuito deles, de fato, era tirar aquele que ameaçava o seu poder, o seu trono, que é a mesma coisa que Satanás. Queria tirar Cristo porque estava ameaçando o seu reino, né, no caso, a sua posição. Mas isso na cabeça dele, porque isso não existiu, porque desde quando ele fora criado, Jesus já existia, Jesus já era Deus. E ele participava das coisas de Deus e ele simplesmente inventou essas coisas todas. E no final das contas, a gente vai ver isso com nitidez, tá bom? Porque a gente vai ficar sabendo de tudo. Ele representava uma ameaça à sua supremacia e autonomia. O que está dizendo aqui que Jesus era uma ameaça para esses líderes religiosos. Por isso que eles desejavam eliminá-lo, tá bom? O Evangelho desafia. Aí aqui a gente vai começar a falar novamente sobre o eu, né? Para a gente negar o nosso eu, nossa velha natureza, o homem velho. A gente tem que levar isso à morte, né? Esse é o propósito da vida cristã, é que soframos uma espécie de morte. A menos que experimentamos essa morte para o eu, não podemos receber a vida que Deus deseja nos dar. Isso é fato. A luta entre Jesus Cristo e o eu é uma batalha espiritual mantida até a morte. Romanos capítulo 8, verso 7 e 8, Gálatas capítulo 5, verso 17. É uma batalha difícil que não se ganha de uma vez. Essa passagem se refere à pessoa que às vezes... Aí aqui já vai começar falando novamente sobre tudo que a gente já conversou, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe imensamente, que você possa fazer a escolha de pertencer a Cristo, receber as suas bênçãos, maravilhosas bênçãos, fazendo com que o seu eu morra, tá bom? Mas aí é uma escolha, cada um faça a sua escolha, decida por si só, tá ok? A minha parte foi feita. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ligue o sininho de notificações. Vou deixar um card aqui dos vídeos que eu já postei a respeito desse mesmo assunto. E espero ver você no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus. Até.